Olha só, gente, Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real, é cotado dentro do grupo de transição do governo Lula como um possível nome para o Ministério do Planejamento. Interlocutores dizem que Arida deve trabalhar próximo a Fernando Haddad, que hoje é o grande nome cotado para assumir a pasta da Economia, da Fazenda. Tanto o PT quanto o Haddad são bem favoráveis a ideia. E eu quero saber de você que nos acompanha, você confia nessa possível parceria de Fernando Haddad e Pércio Arida para comandar a economia no país? Sim ou não? Corre lá no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br, vota na nossa enquete. Ao longo do programa eu trago aqui o nosso resultado parcial, certo? Constantino, hoje teve encontro da Febraban com o... podemos dizer ministeriável? Não sei. Você pode falar um pouco melhor aí se Fernando Haddad será ministro da Economia ou não. E há uma certa apreensão, né? E ele não crava também o convite feito por Lula. Agora, eu quero entender um pouco, você vai discorrer dessa questão toda envolvendo a área econômica, mas a escolha política de Fernando Haddad para a economia tem muito a ver na confiança que Lula tem no nome do Haddad, né? Foi candidato ao governo aqui em São Paulo. Se a gente selecionar um petista hoje para falar esse aqui o Lula confia, é ele, né? Sem dúvida. E aí a gente, com essa resposta, a gente entende muito do mindset do Lula, né? Quem é Fernando Haddad? Alguém que foi o pior prefeito da cidade de São Paulo, fracassou como... candidato a governo e como ministro da Educação foi uma nulidade a ponto do próprio Lula no palanque, do lado do Fernando Haddad, ter dito que no Brasil nunca teve um ministro da Saúde, da Educação preocupado com a educação, do lado do ex-ministro da Educação dele. Então o Haddad ele vai coletando e colecionando fracassos, e isso no PT é sempre recompensado, porque quanto mais fracassado, mais leal a Lula, mais você consegue ascensão na hierarquia petista, né? Eles não costumam premiar o sucesso, até porque sucesso e PT são coisas que não andam juntos. Agora, vamos lá, né? O Estadão deu notícia sobre esse almoço para falar que ele ia ser testado, o Haddad ia ser testado pela Febraban, pelo mercado. Eu fico pensando assim, se depois de 14 anos de PT, depois de todas as falas que o Fernando Haddad já falou, já disse sobre economia e a sua visão de economia, os banqueiros e o mercado, entre aspas, precisam testar uma coisa dessas? Eu pergunto por que eles não testam sorvete de lama. De repente eles vão achar gostoso. Então, assim, testa sorvete de lama ou de esterco, porque é uma piada de mau gosto. E aí bota o Pércio Arida como papagaio de pirata para acalmar. Mas se botar o Pércio Arida do lado do Haddad, quem é que manda? Então é óbvio que estão querendo apenas a credibilidade de um para a política do outro. Isso é muito evidente, né? Então, de novo, quem é que vai acreditar num truque chinfrim desses, Paulo? A visão econômica da turma do PT é a visão de taxar fortunas, aumentar imposto para pagar não sei o quê, pegar as estatais e usar para política nacionalista, populista, assistencialista. Essa é a visão deles. Então, assim, qual é a surpresa? Eu fico impressionado com essa perda de tempo de alguns banqueiros de testar o Haddad. Pô, testa um sorvete de lama. Serrão, você acha que dá para cravar o nome do Haddad? Porque tem muito simbolismo, né, nessa ida dele hoje, conversar com banqueiros, enfim. O Lula não iria escolher alguém para falar em nome dele que não fosse cotado para o ministério, né? Ou alguém que seja muito poderoso para estar do lado dele. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com esse negócio do Fernando Haddad, que eu falei, o Haddad vai para a Fazenda. Eu falei, caramba, o Haddad vai ser nosso colega? Vai ser nosso concorrente? Porque a Fazenda é um programa lá da TV Record, né? Mas eu pensei, mas o Bispo Macedo não apoiou o Bolsonaro, como é que já está fazendo acordo com o Lula, o Haddad ir para a Fazenda? Aí me alertaram, falaram, não, Serrão, é a Fazenda, aquela que era a economia, que estava lá o Paulo Guedes, e que vai voltar a virar Fazenda. E aí o Haddad pode ir para lá, né? Então é um negócio para você pensar assim com muita seriedade. Mas o PT pode fazer isso? Pode, já fez. Se lembra quem foi ministro do PT na Fazenda? Se lembra o nome dele? Tá preso, rapaz. Antônio Palocci Filho foi preso. E Palocci, vou contar uma história anterior, Palocci só foi ministro da Fazenda porque ele foi o sucessor do cara que cuidava das contas da grana do PT, que era Celso Daniel,
aquele que foi brutalmente assassinado, e um caso que é o cadáver insepulto do PT, inexplicável até hoje. Então o PT na Fazenda já teria o Celso Daniel, teve Antônio Palocci, teve um craque, o mais longevo ministro da Fazenda, pois é, Guido Mantega, o mesmo que está aí condenado, foi condenado pelo Tribunal de Contas da União, que não é tribunal, né? Mas é um órgão de contas e está inabilitado para exercer qualquer função pública durante os próximos anos, até 2030 parece. Parece que o que ele fez não foi tão pouco. E a gestão dele no Ministério da Dilma Rousseff foi catastrófica. A gestão dele como presidente do Conselho de Administração, você lembra o nome daquela empresa? Petrobras, foi catastrófica também, né? O tal do Petrolão aconteceu em todo aquele momento. Então veja, o PT é capaz de produzir tragédias e colocar no Ministério da Fazenda quem não tem exatamente, necessariamente, a vocação ou a competência para o cargo. Lembrando que o Antônio Palocci era articulador político, homem que mexia com grana. Na profissão originária dele era médico. E o Haddad, que é professor, que é um pesquisador, conhece muito de gramicismo, de repente vai lançar aí a política econômica gramicista. Pode ser um grande avanço aí para o Brasil, se ele estiver no Ministério da Fazenda. Vai ser, pelo gramicismo, vai ser a política econômica que os vagabundos vão poder brilhar e ganhar dinheiro de maneira fácil, sem fazer nada. Essa fórmula vai ser muito boa. São 5h27 nesta sexta-feira. Cristiano, você acha que o Lula está testando o Haddad? Olha, Paulo, eu honestamente quero fazer aqui um chamado aos telespectadores e aos ouvintes aqui da Jovem Pan para que me cobrem depois. Mas eu garanto que Fernando Haddad não será ministro da Fazenda. Tá cravando isso? Estou cravando, vocês podem me cobrar depois. Olha aí, Constantino, tá resolvido o problema. Será ministro da Fazenda. Pode ser que seja alguém pior ou melhor. Eu não estou dizendo isso pela competência ou incompetência, não estou fazendo uma análise por esse aspecto técnico. Estou fazendo uma análise pelo aspecto político. Primeiro, eu entendo que o Lula não está enviando Haddad para testá-lo como ministro da Fazenda. Eu vejo que o Haddad ele vai ser uma peça-chave dentro do governo, um ministro da Casa Civil, um ministro da Saúde, da Educação, enfim, uma peça-chave próxima ao presidente, de confiança do presidente, e que por isso ele está colocando o Haddad nessa linha de frente para desenvolver esse diálogo e tudo mais, até que o presidente consiga definir efetivamente quem será o ministro da Fazenda. Todos nós sabemos que o Haddad é o homem de confiança do Lula. É a pessoa que o Lula confia e é a pessoa que o Lula vê como o seu sucessor. Então, não tem lógica colocar o Haddad numa pasta absolutamente técnica, numa pasta que precisa cortar, que precisa dar uma notícia, que precisa disso, daquilo. O Haddad vai ser colocado numa vitrine, numa pasta onde ele tenha a possibilidade de se vender como um bom gestor, de se vender como um bom sucessor do Lula, de se vender como um nome inovador, que vai fazer, que vai levar. Não é como ministro da Fazenda. Eu até compreendo que a lógica do PT possa ser essa, de colocar alguém do partido, alguém da casa para ser ministro da Fazenda e Pércio Arida, por exemplo, como ministro do Planejamento e aí fazer uma tabelinha. Mas esse nome não será Fernando Haddad. O antagonista, o Cláudio Dantas, o antagonista, está dizendo que é Josué Gomes da Silva, né? O presidente da Fiesp e o filho do ex-vice-presidente do Lula, né? José de Alencar. O ministro da Fazenda, Constantino? Que ele seria o mais cotado hoje dentro... enfim, Cláudio Dantas, do antagonista, dizendo isso. Pode ser, sabe por quê? O Josué está quase sendo colocado para fora da Fiesp pela turma da Ciesp. Está quase sendo convocada aí uma assembleia pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo para tirar o Josué do comando da Fiesp. Isso aí está sendo articulado, no bastidor está um quebra-pau dos diabos. Então, tirou o cara de lá, dá um emprego bacana para ele. Ministério da Fazenda cai bem, né? Filho do ex-presidente José Alencar, fica bacana, fica uma grife
né? É o empresário que vai estar ali para a área da Fazenda. E o Haddad, o Cristiano tem toda a razão. Haddad vai ocupar um espaço de proeminência no governo Lula, porque ele é o candidato do Lula a alguma coisa. E pode até, se bobear, hein, ser o candidato até à Prefeitura de São Paulo na próxima eleição. Ah, não, mas está prometido para o Guilherme Boulos. Cuidado, Guilherme Boulos. O PT promete e não cumpre, é especialista em fazer isso. Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 31 minutos. A gente está conversando um pouco aqui no 3 em 1 a respeito desse possível novo nome na Fazenda que acaba de surgir. O Constantino trouxe aqui a informação do jornalista Cláudio Dantas, do Antagonista, dizendo que um possível nome que ganha força no grupo de transição da área econômica do governo eleito de Lula é José Gomes, ele que foi vice-presidente, aliás, é atual presidente da Fiesp e é filho de José Alencar, que foi vice-presidente de Lula e morreu no ano de 2011. Está sendo ventilado esse nome. Agora, do ponto de vista, se a gente tentar construir aí uma linha de raciocínio, o Lula na campanha disse que seria um político. Se ele nomeia o Josué, já não tem esse perfil, ele já parte para a área técnica. O Haddad, tentando fazer um raciocínio... o Constantino fez assim com a cabeça, eu entendo o que você quer dizer com isso, Constantino. Mas o que eu quero me dizer... com o Congresso, né? Isso, exato. O Josué não é um economista técnico, ele é um empresário com boa articulação. Mas o Haddad tem um perfil mais político, acho que é isso que eu estou querendo dizer, mais político do que o Josué. Mas o meu ponto, consta aqui, tentando entender esse tabuleiro aqui de xadrez, é o seguinte. O Fernando Haddad é alguém absolutamente próximo a Lula. E é muito mais fácil para o Lula ter alguém de confiança no Ministério da Fazenda que, num futuro, possa ser retirado do cargo, do que colocar alguém que o Lula não tenha controle, né? O Lula também pensa nisso, né? Porque o governo é um governo de 4 anos, querendo ou não. Desavenças acontecem, né? É muito mais fácil. O controle vem da caneta, né? Do poder de demitir qualquer ministro. Ele pode demitir. Sim, mas você concorda comigo que há um desgaste muito maior do Lula tirando um liberal que seja ministro da Fazenda do que retirando um Haddad? Eu, pelo menos, penso assim, o desgaste político com o mercado, enfim... com esses liberais isso aí, que estão Paulo, apoiando. Vai depender muito mais das políticas implementadas se ele assumir em janeiro. Vai depender muito mais disso. O nome que está ali... O Paulo Guedes, quando foi apontado como posto Ipiranga do Bolsonaro, ainda na campanha, né, muita gente fez análise de que ele ficava indemissível. E houve, na época, muitos debates de bastidores da direita e tudo... que muitos pseudo-liberais que se mostraram tucanos, traidores e hoje defendem até o Alexandre de Moraes, muitos ali disseram que o Paulo Guedes ia ser fritado pelo bolsonarismo logo no primeiro ano. E o Paulo Guedes foi junto até a reeleição, né? A candidatura para a reeleição. E o Paulo Guedes era a cara da política econômica. Agora, havia uma equipe liberal, havia uma agenda reformista. De novo, se tirasse o Paulo Guedes e colocasse o Adolfo Saxida, que foi depois ministro, era secretário de política econômica, o mercado não ia ler como uma mudança de rumo. Apesar da confiança no nome do Paulo Guedes. Então, de novo, muito mais importante é você avaliar o que vai estar sendo feito, qual é a agenda, qual é a pauta que vai ser tocada. E a gente sabe que dificilmente o Lula quer uma agenda liberal, né? Não quer. Não é a cara do PT, não é a essência deles. Mas tem 2 pontos aí que a gente tem que considerar. O primeiro é que o PT é nada original, pode estar querendo aí copiar a fórmula de Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda de Itamar Franco e depois aquilo abriu caminho para ele, né, para chegar à presidência da República. Então, essa é uma hipótese aí que a gente vai no campo da ficção literária da política. E a outra questão concreta que a gente tem que ver é o PT não tem proposta concreta para a área econômica. O que eles vão ter de fazer vão ter que acochambrar ao máximo tudo que foi feito de política econômica pelo Paulo Guedes, mentir e bater no Paulo Guedes implacavelmente, mas continuar fazendo tudo que o Paulo Guedes está fazendo, embora
diga que está fazendo o contrário. Esse vai ser o malabarismo do PT. O PT não sabe o que fazer na economia e o que ele sabe e acha que sabe é aumentar imposto, inchar a máquina, ultrapassar o teto de gastos. Tudo de ruim eles sabem. Deixar voltar a maldita corrupção negociada dentro do setor público. Agora, fazer a coisa boa, até agora eles não deram prova disso. A gente quer essa prova. Se eles conseguirem dar a prova, parabéns para eles. Senão, vai ser o mesmo que colocar o diabo para administrar o céu. Não vai dar certo.